grito na selva. Uma névoa densa envolvia as altas árvores alienígenas. Estranhas plantas luminosas iluminavam o chão da selva em azul e verde. O ar estava quente e úmido. Cada passo parecia pesado. Jack Morgan, um explorador humano, se movia lentamente pela selva selvagem. Ele havia vindo a este planeta, letras 9, para estudar plantas, mas hoje parecia diferente. A floresta estava silenciosa demais. Ele parou. Suas botas esmagaram musgo macio. O único som era sua própria respiração. Ele olhou para cima. Algo se moveu na névoa. Uma sombra. Então aconteceu. Ajuda. Ajuda minha mãe. Uma voz aguda gritou. Jack congelou. Não era um pássaro. Não era uma besta da selva. Era uma criança. E não uma humana. Ele se virou em direção ao som. Olá! Ele gritou. Quem está aí? Outro grito. Por favor, alguém? Ela está presa. Ela não consegue se mover. Jack correu através das grossas vinhas e arbustos. Ramos arranharam seus braços. Insetos zumbiam perto de seu rosto. O grito ficou mais alto, e então ele o viu. Um pequeno garoto alienígena, talvez de 6 ou 7 anos, estava tremendo atrás de uma árvore. Seus olhos brilhavam em um amarelo suave. Sua pele era de um roxo pálido, coberta de poeira. Ele usava apenas um pedaço de pano rasgado em volta da cintura. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Jack se aproximou lentamente. Ei, eu sou humano, não vou te machucar. O menino olhou para cima. Por favor, minha mãe está machucada. Uma armadilha pegou ela. Ela está sangrando. Onde ela está? Jack perguntou rapidamente. A criança agarrou a mão de Jack com seus dedinhos pequenos. Dessa forma, Jack seguiu, desviando de raízes e agachando-se sob galhos baixos. O garoto se movia rápido, descalço, mas seguro. A selva ficou mais escura. Sons estranhos vinham das árvores. Cliques, sibilos, rosnados. Depois de alguns minutos, eles chegaram a uma pequena clareira. Os olhos de Jack se arregalaram. Ela estava ali, uma mulher alienígena, mais alta que Jack. Estava deitada no chão. Sua perna estava presa em uma armadilha afiada e cruel, feita de metal e osso. O sangue encharcava o chão. Sua respiração era lenta. Seus olhos, dourados como os de seus filhos, piscavam fracamente. Mamãe! O menino gritou e correu para o lado dela. Ele tocou seu rosto. Ela deu um sorriso fraco. Jack correu até lá. Eu posso ajudar, ele disse suavemente. A mulher olhou para ele. Os lábios dela mal se moveram. H. Humano. Ela sussurrou. Sim, estou aqui para ajudar. Fique parada. Jack examinou a armadilha. Era velha, mas perigosa. As garras de metal haviam penetrado fundo nela. Perna. Veneno escorria da ferida. A armadilha ainda estava ativa, pronta para se fechar novamente se tocada de forma errada. Jack abriu sua mochila e puxou um kit de ferramentas. Ele enxugou o suor da testa. Eu preciso que você fique parada, tá bom? Ele disse a ela, e ela acenou com a cabeça fraca. A esposa. O garoto, não ao lado dela, segurando sua mão firmemente. Não a deixe morrer, por favor. Jack trabalhou rápido, mas com cuidado. Ele cortou cipós, bloqueou gatilhos de pressão e lentamente soltou a armadilha. Mas não foi fácil. A armadilha tinha partes alienígenas. Ele não entendia completamente. De repente, um clique agudo ecoou. Os olhos de Jack se abriram rapidamente. Um segundo mecanismo escondido abaixo se ergueu, mirando diretamente nele. Ele pulou para trás a tempo. A segunda lâmina passou a poucos centímetros de seu rosto e cortou o ar. Droga, ele murmurou. O garoto gritou. Vai matá-la. Não, não vai. Jack disse com a voz firme. Não hoje. Ele respirou fundo. Ele alcançou sob a estrutura principal da armadilha e enfiou uma barra de aço nas engrenagens. Ela parou. Lentamente a pressão diminuiu. As lâminas se abriram. Ela estava livre. Jack puxou gentilmente a perna dela para fora e a enfaixou com um pedaço de tecido de sua mochila. A ferida é profunda, ele disse ao menino. E o veneno se espalhando, ela precisa de ajuda logo. A mulher gemeu, sua pele agora fria e pálida. Ela consegue andar? O menino perguntou.
Jack balançou a cabeça. Não, eu a carregarei. Ele a levantou com cuidado. Ela era leve, mas alta. Seu corpo ardia de febre. O menino a seguiu de perto. Quando se viraram para sair, um rosnado veio das árvores atrás deles. Jack parou. O menino ofegou. Das sombras, olhos amarelos os encaravam. Uma grande criatura avançou. 4 patas, pelagem espessa com garras longas e presas afiadas. Um predador da selva. Ela havia sentido o cheiro do sangue. Jack apertou o abraço na mulher alienígena. Precisamos nos mover. Ele sussurrou. O menino agarrou a perna de Jack. É um dos caçadores. O quê? Ele caça tudo o que gosta de sangue. Jack não esperou para perguntar mais. Ele correu, segurando a mulher firme. O menino correu ao seu lado. Ramos se quebravam atrás deles. A besta estava perseguindo. Folhas se rasgavam. O ar se enchia de rosnados e passos pesados. A selva se fechava novamente. E bem no fundo, a mulher alienígena sussurrava de dor. Não deixe que ele coma meu filho. Jack corria pela selva alienígena com a mulher ferida em seus braços. O sangue dela havia encharcado sua camisa. Atrás dele, a besta da selva rugiu novamente, quebrando árvores e se aproximando. O pequeno garoto alienígena corria ao seu lado, ofegante. Seus pequenos pés batiam contra o chão da floresta. Eles não tinham muito tempo. Jack avistou uma baixa elevação à frente e correu em direção a ela. Raízes grossas e grandes cogumelos brilhantes cresciam ao redor das rochas. Ele se esgueirou por uma fenda estreita e encontrou uma pequena caverna. Era grande o suficiente para os 3. Aqui dentro, ele disse. O menino rastejou primeiro e Jack o seguiu, colocando a mulher alienígena suavemente no chão da caverna. Ela gemeu. Sua respiração estava superficial. Sua perna estava muito inchada e já começando a ficar roxa. O veneno da armadilha estava se espalhando rapidamente. A criatura do lado de fora cheirou alto, caminhando ao redor da crista. Então rugiu novamente, alto e longo. O som ecoou através das árvores. Estava irritada. Sabia que eles estavam perto. Jack colocou o dedo nos lábios e o menino assentiu em silêncio. A criatura rosnou uma última vez e, em seguida, afastou-se lentamente. Mas Jack sabia que não tinha ido embora para sempre. Ele voltou seu foco para a mulher. Ela estava ardendo em febre. Seus olhos mal se abriram agora. A armadilha quase cortou seus músculos. A perna dela pode não sobreviver. E ela também não, a menos que ele agisse rapidamente. Jack abriu seu kit. Ele tinha apenas um pequeno pacote de primeiros socorros, um pouco de gaze, um pouco de antiveneno, feito para humanos, não para alienígenas. Ninguém nunca esperou esse tipo de missão. Por favor, não deixe minha mãe morrer. O menino sussurrou com lágrimas nos olhos. Jack olhou para o menino. Vou fazer o meu melhor. Qual é o seu nome? Kyle, o menino disse em voz baixa. Kyle, eu sou Jack. Vou fazer tudo o que puder. Ele puxou uma lâmina e um bastão de fogo. Eu preciso limpar a ferida. Ele disse a Kyle. Isso vai doer nela. Ela pode gritar. Ela não vai. Kyle disse, enxugando suas lágrimas. Ela é forte. Jack, com cuidado, cortou o pano da perna dela. A carne dela estava gravemente dilacerada. Ele usou água limpa para enxaguá-la. Então acendeu o bastão de fogo e aqueceu a lâmina. O menino desviou o olhar, cobrindo os ouvidos. Jack pressionou o metal quente contra a ferida dela para queimar a infecção. A mulher alienígena estremeceu levemente. Sua boca se abriu em um grito silencioso. Mas ela não gritou. Ela cerrou os dentes e permaneceu em silêncio. Mesmo através da dor. Ela realmente é forte. Ele envolveu a perna firmemente com ataduras. E em seguida, cuidadosamente injetou uma pequena dose de antiveneno humano. Ele não tinha ideia se isso ajudaria. Talvez isso a matasse mais rápido. Mas não fazer nada certamente também a mataria. As horas passaram lentamente. A selva do lado de fora ficou mais escura. Uivos estranhos ecoavam à distância. Kyle sentou-se em silêncio, observando sua mãe segurando a mão dela, sussurrando para ela em sua língua alienígena. Jack permaneceu alerta.
verificando a entrada com sua pequena lanterna e faca na mão. Finalmente, a mulher se mexeu. Os olhos dela se abriram levemente. Os lábios se moveram. Por quê? Você me ajudou? Ela perguntou com voz fraca. Jack a olhou e respondeu suavemente. Porque seu filho me pediu, e porque eu não poderia deixá-la lá. Ela o encarou. Os humanos não ajudam a nossa espécie. Bem, esta ajuda. Ela piscou. Uma lágrima escorreu de seu olho. Obrigada. Kyle sorriu. Ela está acordada. Você a salvou. Mas, nesse momento, um som veio de fora. Diferente do rosnado da besta. Era o som de metal tilintando. De botas, de vozes. Jack ficou tenso. O rosto de Kyle ficou pálido. Oh, não. Não eles. Quem? Jack perguntou. Aqueles que armaram a armadilha. Os caçadores. Eles estão de volta. Jack se aproximou da borda da caverna e espiou pela fresta. Ele viu 3 figuras se movendo pela selva. Alienígenas altos e armados com rifles longos e armaduras afiadas. Eles estavam olhando ao redor, procurando. Eles chamavam minha mãe de carne de prática. Kyle disse, eles caçam famílias como a nossa, por diversão. Jack cerrou os dentes. Não mais eles não vão. Ele se virou de volta para a couve e a mulher. Precisamos nos mover. Agora. Mas ela não pode andar. Kyle disse. Então eu a carregarei novamente. Ele a levantou gentilmente. Ela estava mais leve agora. Quase leve demais. O corpo dela estava fraco, mas sua mão encontrou o braço dele e ela se agarrou. Kaylee pegou uma vinha da parede da caverna e a enrolou em sua cintura como um cinto. Eu vou cuidar das suas costas. Jack acenou com a cabeça. Um pequeno sorriso se formando. Seu valente pequeno guerreiro. Eles saíram novamente para a selva, escondendo-se atrás das árvores, movendo-se rápido e em silêncio. Mas atrás deles, os caçadores já haviam pegado o rastro. A selva estava mais escura agora. Uma densa névoa se enrolava entre as árvores como uma besta adormecida. Acima, a pálida lua lançava longos raios prateados sobre as plantas alienígenas. Estranhas flores brilhantes iluminavam o caminho com uma suave luz azul e verde. Cada som ecoava, mais alto na noite, cada estalo de um galho, cada respiração. Jack moveu cuidadosamente a mãe alienígena em seus braços. Seu corpo parecia quente demais. O veneno ainda fluía em suas veias. Ela se agarrou fraca à sua camisa. Cal seguiu de perto. Suas pequenas mãos seguravam um graveto afiado como uma arma. Seus olhos alertas. Eles estavam sendo caçados. Atrás deles, o som de armaduras roçando nas folhas. Vozes alienígenas profundas. E o leve zumbido de scanners de alta tecnologia preenchia o ar. Os caçadores estavam perto. Jack tinha visto seus rostos. Frio, cruel, como se não vissem pessoas. Reze, precisamos despistá-los. Jack sussurrou. Cal acenou com a cabeça. Há um riacho nas proximidades. Se caminharmos pela água, eles podem perder nosso cheiro. Boa ideia. Eles chegaram ao riacho em poucos minutos. Sua água escura corria rápida e fria, refletindo a luz da lua como vidro. Jack entrou primeiro. Botas espirrando suavemente. Kyle ajudou a equilibrar o peso da mãe de um lado. Juntos, eles se moveram rio acima, seguindo a curva da água entre rochas altas e samambaias densas. Por um tempo esteve quieto. Então, veio o zumbido agudo de um feixe de scanner cortando a selva. Eles estão perto, murmurou Jack. De repente, Cal congelou. As orelhas dele se levantaram, ouvindo. O que é isso? Jack perguntou. Kyle apontou à frente. Isso não é apenas água. Eu ouço um rosnado. Jack hesitou. Ele também ouviu agora. Um som baixo e profundo. Não são os caçadores. Algo mais. Do denso matagal à frente surgiu uma criatura. Era grande. Maior do que qualquer coisa que Jack havia visto neste planeta. Seu corpo era como o de um réptil misturado com um gato, com espinhos afiados ao longo de suas costas. Sua boca se abriu, mostrando presas brilhantes. Sentiu o cheiro de sangue. Kaylee ofegou. É um caçador da lua. Jack lentamente abaixou a mulher alienígena atrás de uma rocha. Fique atrás de mim.
A besta se aproximou, rosnando mais alto, farejando o ar. Seus olhos brilhavam em branco. Jack levantou os braços. Calma, amigo. Eu não tenho um gosto bom. Ele tinha um sinalizador sobrando em seu cinto. Ele o tirou cuidadosamente, sem piscar. A besta sibilou. Jack acendeu o sinalizador e o jogou para o lado. Fush! A sinalizador explodiu em uma luz vermelha brilhante. A besta gritou e saltou para trás, ofuscada pelo flash repentino. Naqueles poucos segundos, Jack agarrou a mulher e correu. Callie o seguiu, ofegante, com o coração acelerado. Eles subiram uma colina íngreme. No topo, a selva se abria em um campo de musgo branco. Uma estrutura em ruínas estava no meio. Um velho edifício alienígena, rachado e quebrado, mas ainda de pé. Lá dentro, Callie apontou. Jack correu para dentro, deitando a mãe suavemente sobre uma superfície de pedra plana. O prédio cheirava a poeira velha e fios queimados. Símbolos estranhos brilhavam nas paredes. Estamos seguros. Por enquanto. Cale sussurrou. Mas Jack sabia que os caçadores não estavam longe. Ele já podia ouvir o leve zumbido de suas armas. Ele havia comprado os minutos, nada mais. A mulher alienígena se mexeu. Seus olhos se abriram fracos e vidrados. Onde estamos? Jack se inclinou. Algum tipo de ruína. Você está segura? Mas apenas por enquanto ela tentou se sentar, mas gemeu de dor. Eles estão vindo. Eles sempre voltam. Não desta vez, Jack disse firmemente. Ele olhou para Cal. Precisamos de um plano, rápido. Cal caminhou ao redor da parede quebrada e apontou. Há um túnel aqui. Ele leva por baixo da selva. Minha mãe uma vez me disse que era um caminho de fuga de muito tempo atrás. Jack ajudou a mulher a se levantar. Ela fez uma careta, mas não gritou. Ela se apoiou no ombro de Jack enquanto Callie liderava o caminho para dentro do túnel. Estava escuro, frio e cheio de poeira. Luzes quebradas piscavam acima. Vines estranhas cresciam pelas fendas na parede. Eles caminharam em silêncio. Cada passo ecoava. Atrás deles, o som dos caçadores ficava mais alto. Vozes gritavam em sua língua alienígena. Jack não entendia as palavras, mas compreendia o tom. Raiva, fome, triunfo. Eles achavam que estavam perto. De repente, Callie parou. O túnel se divide aqui. Um caminho leva aos penhascos e o outro às ruínas da aldeia. Qual é mais seguro? Jack perguntou. A voz de Callie tremia. Nenhum dos dois. Mas os penhascos são altos. Eles vão pensar que ninguém iria até lá. Então é para lá que vamos. Eles viraram à esquerda em direção aos penhascos. À medida que subiam pelo estreito caminho de pedras, o ar ficou mais frio. O vento uivava do lado de fora. Jack espiou a boca do túnel e viu o vasto vale alienígena abaixo. Estrelas brilhavam acima. Parecia pacífico, mas ele sabia que a morte estava a poucos passos atrás. Ele se virou e ajudou a mulher a se sentar em uma saliência. Ela mal estava consciente agora. Callie sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Jack puxou sua pistola de sinalização. Apenas um tiro. Se eles vierem, ele disse, não vou deixar que te levem. Cale olhou para cima. Por que você está nos ajudando? Jack não respondeu de imediato. Ele encarou as estrelas e finalmente disse, porque alguém deveria. O vento no topo do penhasco gritava como um animal selvagem. Ele mordia a pele de Jack e puxava suas roupas. Ele estava perto da entrada da pequena caverna. Pistola de sinalização na mão. Olhos fixos na selva abaixo. Em algum lugar lá embaixo, os caçadores ainda estavam se aproximando. Ele podia sentir isso. Dentro da caverna, Callie estava sentado ao lado de sua mãe, gentilmente limpando a testa com um pedaço de pano. Sua pele estava fria e pegajosa agora. Sua perna estava inchada. Sua respiração vinha em fracos suspiros. Ela está piorando? Jack perguntou, recuando para dentro da caverna. Callie assentiu lentamente, lágrimas preenchendo seus olhos amarelos brilhantes. O veneno está profundo agora. O corpo dela está tremendo. Jack se ajoelhou ao lado dela e verificou seu pulso. Estava fraco. Muito fraco. Ela precisa de mais ajuda do que eu posso dar, murmurou Jack. Eu tenho que encontrar alguma erva, remédio, qualquer coisa.
Mas então ele notou algo estranho na caverna. Ossos. Eles estavam por toda parte, empilhados nos cantos, espalhados pelo chão. Ossos longos e curvados e pequenos quebrados, todos branqueados. Alguns ainda tinham punhos enferrujados. Callie também ficou olhando. Isso não é apenas uma caverna. Jack se levantou. Seu estômago se contorcia. É uma toca de caça. Os ossos eram de vítimas passadas, famílias alienígenas. Talvez como Callie e sua mãe. Era aqui que os caçadores traziam aqueles que não conseguiam mais correr. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, um assobio baixo ecoou no vento lá fora. Era agudo, rítmico, não natural. Jack se moveu em direção à entrada e olhou para fora. Ele os viu. 4 caçadores, altos, armados. Seus rostos estavam cobertos com máscaras em forma de bestas. Eles seguravam rifles longos e redes cruéis. Estavam subindo a encosta, verificando lentamente cada saliência. Eles os haviam rastreado novamente. Jack se virou para Callie. Não podemos ficar aqui, mas para onde vamos? Jack examinou a parede de trás da caverna e notou uma fenda larga o suficiente para uma pessoa passar. Ali, ele guiou Callie e o ajudou a carregar sua mãe pela abertura estreita. A fenda se abria em um túnel estreito que se aprofundava na rocha. As paredes estavam cobertas de antigas gravações, símbolos de voo, estrelas e criaturas estranhas. É parte dos antigos caminhos de fuga, Callie disse suavemente. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Os ancestrais os construíram. Eles se moveram rapidamente, cada vez mais fundo até chegarem a uma bifurcação. Jack parou. Para qual lado? Callie apontou para a esquerda. Isso leva às árvores ocos. Há uma velha cabana de curandeiro lá. Talvez haja algo que possamos usar. Jack acenou com a cabeça. Vamos. Mas enquanto se moviam, um forte clangor metálico ecoou pelo túnel atrás deles. Um caçador havia entrado na caverna. Jack se virou e gritou. Corra! Eles correram pelo sinuoso túnel de pedra. Jack carregou a mulher novamente, seus músculos ardendo, a respiração pesada. O som dos passos do caçador ecoava cada vez mais perto. Eles chegaram à saída, uma abertura atrás de grossas raízes de árvore. Jack empurrou Cal para fora primeiro, depois deslizou a mulher e, por fim, rolou para fora também. Eles estavam em uma floresta de árvores ocadas. Algumas tinham aberturas como janelas, outras estavam cheias de poeira brilhante. Parecia que ninguém havia vivido ali há anos. Callie apontou para uma com musgo ao lado. Aquela, o curandeiro morou lá há muito tempo. Jack correu para dentro. A árvore estava seca e oca por dentro. Velhas garrafas e ervas forravam as paredes. Uma mesa estava no meio e, milagrosamente, sobre ela havia um pequeno frasco azul brilhante. Callie ficou sem fôlego. É o líquido da raiz do coração. Isso cura veneno. Jack descorcou o frasco e inclinou-o gentilmente na boca da mulher alienígena. Ela tossiu fraca e engoliu. Cal segurou sua mão. Por favor, mãe, volte. Jack estava de pé na entrada novamente, apontando sua pistola de sinalização para o caminho da floresta. Passos se aproximaram, pesados, lentos. O caçador apareceu, alto, armado, segurando uma lâmina longa. Jack não esperou. Ele atirou. Fum! O sinalizador atingiu o caçador no peito, explodindo, em uma luz brilhante. A criatura gritou e cambaleou para trás, caindo em um emaranhado de raízes secas que pegou fogo instantaneamente. A floresta se iluminou em chamas. Jack pegou um cobertor do chão e abafou a porta. A fumaça encheu o ar. O fogo se espalhou rapidamente. Precisamos sair agora, Jack gritou. Ele levantou a mãe novamente. Callie ajudou, e eles correram para longe da árvore em chamas, enquanto ela desabava atrás deles. Eles não pararam de correr até que o fogo estivesse bem longe. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira. A mulher se mexeu nos braços de Jack. A respiração dela estava mais forte. Os olhos dela se abriram. Ela olhou para Jack, depois para Callie. Você me manteve viva. Cal sorriu através das lágrimas. Ele fez. O humano nos salvou.
Ela olhou para Jack. Sua voz rouca. Por quê? Você lutou por estranhos? Jack deu um sorriso cansado. Porque ninguém mais o faria. O céu acima deles se tornou um vermelho opaco enquanto o sol começava a surgir no horizonte. A fumaça ainda se enrolava no ar atrás deles, vinda da árvore do curandeiro em chamas. Jack, Kyle e a mulher alienígena em recuperação estavam sentados em um trecho de grama alta perto de uma fonte tranquila. A água estava clara, e a luz da manhã a fazia brilhar como vidro. A febre da mulher havia diminuído. Sua respiração estava calma agora. A medicina da raiz do coração havia funcionado. Kyle sentou-se ao lado dela segurando sua mão como se nunca tivesse soltado. Você vai ficar bem agora, certo? Ele sussurrou. Ela sorriu levemente, afastando o cabelo dele. Graças a você. E ele? Jack estava agachado nas proximidades, afiando uma lança de metal quebrada que havia encontrado nas ruínas da floresta. Seus olhos continuavam a vasculhar a linha das árvores. Ele não conseguia relaxar. Eles não vão desistir. Jack disse. Eles voltarão. A mulher alienígena assentiu lentamente. Eles não vão parar até me pegarem de novo. Eu deveria ter morrido em seus jogos. Jack cerrou os dentes. Isso não vai acontecer. Kyle se levantou. Então vamos continuar em frente. Vamos encontrar um lugar onde eles não possam nos seguir. Mas antes que alguém pudesse se mover, um som frio e agudo cortou o ar. Por quê? Clique. Jack se virou. Da borda da floresta, finos feixes de luz vermelha apareceram. Scanners. Os caçadores os haviam encontrado. 3 figuras saíram das árvores. A armadura deles brilhava. Seus rostos estavam escondidos atrás de máscaras de metal curvadas, moldadas como bestas com presas. Eles seguravam redes, lanças elétricas e rifles de cano longo. Um deles apontou para Jack. Você roubou nossa presa. O caçador rosnou com uma voz profunda e ecoante. Agora vocês todos vão morrer. Kyle se colocou na frente de sua mãe. Você não pode levá-la de novo. O caçador riu cruelmente. Ela foi comprada, marcada. A vida dela pertence a nós. Jack avançou, levantando a lança rudimentar. Ela não pertence a ninguém. O caçador levantou seu rifle e disparou. Jack empurrou Kyle para o lado e mergulhou na grama alta. O tiro errou. Por pouco. Ele rolou e se levantou, lançando a lança. Ele atingiu a armadura do caçador, mas ricocheteou inofensivamente. Outro caçador avançou, brandindo um chicote elétrico. Jack se agachou enquanto o chicote estalava, a poucos centímetros acima de sua cabeça. O chão tremeu sob os pesados passos enquanto os 3 se aproximavam rapidamente. Jack agarrou a mão de Kyle. Corra! Leve sua mãe! Corra! Kyle ajudou a levantá-la enquanto ela manquitolava para a frente. Sua perna ainda estava fraca, mas ela se forçou a se mover. Jack ficou para trás, pegando um galho quebrado e balançando-o descontroladamente para manter os caçadores afastados. Um caçador capturado. O galho no meio do movimento e o quebrou ao meio. Ele socou Jack com força, fazendo-o cair no chão. O mundo girou por um momento. A cabeça de Jack latejava. Terra encheu sua boca. Os humanos são fracos. O caçador cuspiu. Jack tossiu, levantou-se e sorriu amargamente. Não os bons. Os caçadores levantaram suas armas para acabar com ele, mas então veio o uivo. Um rugido profundo e poderoso ecoou da floresta. Os caçadores hesitaram. Algo estava vindo. Os arbustos atrás dos caçadores explodiram em movimento, para fora. Atacaram o caçador da lua que Jack havia espantado com o sinalizador. Mas desta vez, ele não estava com medo. Estava furioso. A besta atingiu o caçador mais próximo, lançando-o ao ar como uma boneca. Os ossos estalaram. O segundo caçador se virou para atirar, mas foi lento demais. As garras da criatura rasgaram sua armadura. Jack não perdeu um segundo. Ele correu em direção a Kyle e a mulher que havia parado para assistir em horror. Não olhe para trás, Jack gritou. Vá! Agora! Eles se moveram novamente mais fundo na floresta.
O último caçador disparou um tiro descontrolado que passou queimando pelo ombro de Jack, mas a besta o derrubou antes que ele pudesse mirar novamente. Gritos ecoaram atrás deles. Quando chegaram à margem do rio, os sons haviam desaparecido. Jack caiu de joelhos, ofegante com sangue nos lábios. A mulher desabou ao seu lado, exausta. Kyle os observava, olhos arregalados. Aquela coisa nos salvou? Jack assentiu lentamente. Acho que até monstros odeiam caçadores. A mulher olhou para Jack. Por que você luta tão duro? Você nem nos conhece. Jack encontrou o olhar dela. Eu não tinha uma família, não mais. Mas agora, talvez eu queira. Kyle o abraçou sem dizer uma palavra. A mulher sorriu, fraca, mas calorosa. Então você fica conosco? Jack olhou para os dois. Sim, eu não vou embora. Das árvores atrás deles, o sol finalmente rompeu através dos galhos. E pela primeira vez desde que a couve gritou na selva, havia paz. O silêncio não durou muito. Horas se passaram desde que o caçador da lua atacou os caçadores. O sol, OR, subiu alto acima das árvores alienígenas, lançando luz dourada sobre a terra. Jack, a couve e a mãe alienígena ferida seguiram o rio, esperando que ele os levasse para um lugar seguro. Mas o instinto de Jack lhe dizia que algo estava errado. Ele ainda não havia terminado de lutar. Não ainda. Eles chegaram a uma área calma ao lado do rio. Pedras lisas alinhavam a margem e estranhas aves coloridas cantavam de ramos altos. A mãe descansava sob uma grande árvore, enquanto Cal enchia um pequeno recipiente com água. Jack estava próximo, afiando um pedaço de metal irregular em uma lâmina. Ele o havia encontrado ao lado da cabana queimada do curandeiro. Era parte da arma de um velho caçador. Agora, ele se tornaria seu. Kyle olhou para cima. Estamos seguros agora? Jack não respondeu de imediato. Ele encarou a selva atrás deles e então balançou a cabeça lentamente. Não. Os ombros de Kyle caíram, mas nós os vencemos. Jack estreitou os olhos. Nós sobrevivemos. Isso não é a mesma coisa. Ele estava certo. Das sombras além das árvores, outro grupo de caçadores havia chegado. Maior, melhor armado. Esses não eram apenas aqueles que os perseguiram. Esses eram aqueles que deram as ordens. Eles observaram à distância. E agora se aproximaram. De repente, uma voz alta e antinatural ecoou pelo rio. Humano, entregue a fêmea marcada. Você quebrou a lei dos caçadores. Jack se colocou na frente da mulher alienígena e de Cal. Ela não vai com você. A voz respondeu friamente. Então todos vocês morrerão. 5 caçadores apareceram das árvores. A armadura deles era de um vermelho escuro. Eles usavam longas capas pretas e suas máscaras pareciam crânios. Um deles carregava uma arma que zumbia com energia, uma espécie de bastão eletromagnético. Outro segurava um machado de lâmina larga feito de cristal alienígena. Cal agarrou a perna de Jack, aterrorizado. A mãe lutou para se sentar. Jack sussurrou para ela. Fique atrás de mim. Não se mova. Ele olhou para ele com medo. Você não pode lutar contra todos eles. Jack não piscou. Olhe para mim. O caçador principal atacou primeiro, balançando o bastão elétrico. Jack se esquivou para o lado, quase não conseguindo evitar o golpe crepitante. Ele cortou com sua lâmina feita em casa, abrindo um corte na perna do caçador. O alienígena rosnou e atacou novamente. Desta vez, Jack se agachou e cravou a lâmina em um ponto fraco perto da articulação da armadura. O caçador deixou o bastão cair e caiu com um pesado estrondo, um a menos. Os outros caçadores se moveram juntos. Jack pegou um graveto em chamas da fogueira e o usou como uma tocha, agitando-o de forma descontrolada. Chamas os fizeram hesitar por um momento. Então, aquele com o machado de cristal avançou. Ele lançou o machado rápido, rápido demais. Jack o pegou com dificuldade com o braço e ele cortou sua carne. Ele gemeu de dor, mas não caiu. Em vez disso, ele pegou o machado do chão, com sangue escorrendo pela mão, e o virou contra eles. Com um rugido selvagem, Jack avançou. Ele lutou como uma besta, balançando, cortando, nunca recuando. Ele não era um soldado. Ele não foi treinado.
Mas tinha algo mais forte do que técnica. Ele tinha raiva. Ele tinha um motivo. Cada vez que o caçador o atingia, ele se levantava novamente. Cada vez que o cortavam, ele rebatia com mais força. Seus braços ardiam. A visão dele ficou embaçada. Mas ele não parou. Porque atrás dele havia uma criança que ainda precisava de sua mãe. Porque à sua frente estavam os monstros que transformavam famílias em esporte. Kyle gritou do lado. Jack, atrás de você! Jack se virou a tempo de bloquear uma adaga direcionada para suas costas. Ele socou o caçador na máscara, quebrando-a. O alienígena vacilou. Jack não esperou. Ele o derrubou no chão e usou o machado para acabar com isso. Quanto mais vinham de uma vez, Jack cerrou os dentes. E então um grito veio das árvores, não de couve, a mulher alienígena. Ela se levantou, mal conseguindo andar, e pegou o bastão elétrico que havia caído. Ela avançou em direção a um dos caçadores e o apunhalou no lado. A arma explodiu com energia. O caçador caiu no chão, convulsionando. Outro se virou para atacá-la, mas Jack lançou o machado como uma lâmina giratória. Ele atingiu o pescoço do caçador e o derrubou. Apenas um permaneceu. Ele encarou Jack, respirando pesadamente. Você não pertence a este lugar. Ela nasceu para morrer pelo nosso esporte. Jack avançou, ensanguentado e queimado, mas de pé, firme. Ela nasceu para viver, assim como você. E então ele socou o caçador com tanta força que a máscara se despedaçou. O caçador caiu. A selva estava quieta. Novamente Jack se virou, balançando de exaustão. Kyle correu até ele, abraçando-o apertado. Você conseguiu. Você a salvou. A mulher alienígena deixou cair o bastão elétrico e mancou até o lado de Jack. Ela olhou para suas feridas. Você precisa de cura agora. Jack sorriu, mal conseguindo ficar em pé. Kyle, fique bem. Ela tocou seu rosto suavemente. Nenhum humano jamais lutou por nós assim. Você não é apenas um homem. Jack riu. Apenas um muito irritado. E então, finalmente, seus joelhos cederam e tudo ficou escuro. A luz do sol filtrava-se através da copa das árvores acima, quente e suave. Uma brisa suave movia a grama alta. Os pássaros chilreavam. A selva parecia viva novamente. Mas pacífica desta vez. Jack acordou lentamente. Seu corpo doía. Cada músculo gritava. Seu braço estava firmemente envolto em grossas bandagens. E seu peito doía a cada respiração. Mas ele estava vivo. Ele abriu os olhos e viu Kyle sentado ao seu lado, olhando com olhos arregalados e aliviados. Você está acordado. O garoto disse quase chorando. Eu pensei que você não voltaria. Jack deu um sorriso fraco. Sou teimoso demais para morrer. Kyle riu, limpando o rosto. Você nos salvou. Você salvou minha mãe. Jack virou a cabeça e a viu, não deitada desta vez. Ela estava a poucos passos de distância, apoiada em um galho grosso para se sustentar. Suas feridas haviam cicatrizado o suficiente para que ela pudesse andar. Ela olhou para Jack com uma admiração silenciosa. Você ficou inconsciente por 2 dias, disse suavemente. Nós te mantivemos aquecido. Eu usei o pouco que sabia para te ajudar a se recuperar. Jack tentou se sentar, gemendo. O que aconteceu com os caçadores? Eles não voltaram, ela disse. Depois do que você fez, acho que eles estão com medo de você agora. Jack riu, então fez uma careta. Bom, que assim seja. Eles descansaram ali perto do rio por um pouco mais de tempo. Jack bebeu água e comeu alguns dos estranhos frutos da selva que Kaylee havia coletado. Sua força estava voltando lentamente. Mas a mulher cujo nome ele ainda não sabia se aproximou e sentou-se ao seu lado na grama. Meu nome é Sarah, ela disse. Jack acenou com a cabeça. Sarah, é um bom nome. Ela olhou para baixo. Você nos deu tudo. Seu sangue, sua força, seu fogo. Ele olhou em seus olhos dourados. Ninguém deveria ter que viver como presa. A mão dela tocou suavemente a dele. Você me devolveu. O futuro do meu filho. Jack olhou para Kaylee, que estava ocupado jogando pedrinhas na água e sorrindo pela primeira vez em dias. Eu não tenho um lugar para ir. Jack disse, sem navio, sem missão mais. Mas se eu ficar, se eu proteger vocês dois,
Isso estaria certo? Os olhos de Sarah suavizaram. Se você ficar, você se tornaria família. Jack não falou por um momento. Então ele disse: eu nunca tive uma família assim, mas talvez eu estivesse destinado a encontrá-la aqui. De repente, Cal gritou: olhem! Eles se viraram e viram fumaça subindo longe à distância. Fumaça fina e limpa, não de fogo ou batalha. Era de chaminés. Há um posto avançado humano naquela direção, disse Jack. Um pequeno. Passei perto disso há dias. Talvez há 2 dias de caminhada daqui. Sarah franziu levemente a testa. Humanos. Eles vão nos levar? Jack balançou a cabeça. Eles vão me ouvir. E se não ouvirem, eu os farei ouvir. Ela sorriu. Eles começaram a caminhar mais tarde naquele dia. Jack mancava. Sarah se apoiava nele. E Kaylee pulava à frente. A selva parecia se afastar para eles. Os pássaros não voavam para longe. Até o vento parecia mais calmo. Na segunda noite, eles chegaram a uma crista. E viu a base abaixo. Edifícios de aço, luzes, torres de antena. Estava quieto, pacífico. Os olhos de Cal se arregalaram. Estaremos seguros lá? Jack acenou com a cabeça. Eu vou garantir isso. Quando chegaram, os guardas no portão apontaram seus rifles em confusão. Um deles deu um passo à frente, reconhecendo Jack. Jack, Morgan, pensamos que você estava morto. Jack levantou uma mão. Quase. Ele olhou para Sarah e Cal ao seu lado. Ela também vai entrar. Ambos. Sem perguntas. O guarda parecia incerto. Ela é alienígena. O rosto de Jack se endureceu. Ela é da família. O guarda olhou nos olhos de Jack e recuou. Sim, senhor. Eles receberam abrigo. Sarah foi atendida por médicos humanos. Cal recebeu comida e cobertores quentes. Jack descansou em uma cama de verdade. E pela primeira vez em semanas, ele não dormiu com um olho aberto. Na manhã seguinte, Sarah sentou-se ao lado de Jack mais uma vez. Eu nunca vi o seu tipo assim. Ela sussurrou. Você não apenas nos ajudou. Você mudou tudo. Jack deu de ombros. Às vezes, uma boa pessoa pode quebrar uma maldição de 1000 anos. Kaylee entrou correndo com um desenho que fez, mostrando figuras de palito de Jack, Sarah e ele sob um sol amarelo. Com orgulho, entregou a Jack. Este é nós agora, disse ele. Jack observou o desenho por um longo tempo. Sarah apoiou a cabeça no ombro de Jack. Pela primeira vez, os 3 sentiram não medo, não dor, mas algo mais forte. Lar.